Meus amados irmãos, nós queremos ainda nesta noite, estar ministrando uma palavra, com base nessa temática de avivamento, renovando o ardor pentecostal. O nosso movimento, o movimento pentecostal, ele originou-se nos moldes da igreja primitiva. Esse mover começou com os 120 lá no cenáculo, atravessou os séculos e chegou até nós, está aqui no nosso meio. Estamos vivendo e falando dele hoje. Com certeza, ao longo desse tempo, Satanás ele tem procurado apagar, esfriar, mornar, destruir esse movimento, mas ele nunca conseguirá. Com amém ou sem amém é desse jeito, Aleluia, glórias a Deus, Satanás não vai conseguir. Ele pode conseguir na vida de algum crente desavisado, que não busca, que não persevera, que não vigia, que não ora, como a gente vai ver hoje, O apóstolo Pedro diz que devemos ser sóbrio, vigiar, porque Satanás ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, quem der chance, Satanás vai entrar, vai destruir, vai matar, vai roubar, vai esfriar, vai mornar, vai conformar, mas nós precisamos estar vigiando para que isso não venha acontecer na minha ou na sua vida, aleluia. E assim como a coletividade abrasando, em fogo espiritual, em mover em avivamento, venhamos fazer permanecer esse avivamento e esse movimento pentecostal, aleluia. Por que Satanás não consegue? Porque ele é da parte dos céus. Esse movimento, ele tem sustentação através da ação sobrenatural do Espírito Santo. Esse movimento não é produto da mente humana, esse movimento é do céu. O capítulo 5 de Atos, a partir do versículo 17, narra o fato dos discípulos serem sobrenaturalmente libertos da prisão onde estavam e sendo novamente depois conduzidos perante o Sinédrio naqueles dias. E os membros do Sinédrio intentavam matar os discípulos, e com essa intenção levanta-se entre eles Gamaliel, que fazia parte do Sinédrio. E Gamaliel, ele pede para que os discípulos saiam do ambiente, e ele tem uma conversa com os demais membros do Sinédrio, e ele fala agora assim, 5:38 e 39 de Atos dos Apóstolos, e agora digo-vos, dizia Gamaliel, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. É pena que eles não viveram para ver. Aleluia. É pena que eles não viveram para ver que esse mover, esse movimento veio de Deus, é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. E é por esse motivo que Satanás sempre vai tentar, mas nunca vai conseguir, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que evidencia um verdadeiro avivamento? Eu quero pensar primeiro nesse viés aqui. O que vai evidenciar? Como é que a gente pode dizer que uma igreja está avivada, que uma vida é avivada? O que evidencia? Primeiro, um verdadeiro avivamento, ele é evidenciado por uma mudança pessoal. Uma mudança pessoal. O agir do Espírito Santo na vida de um homem, de uma mulher, e uma vida avivada, ele vai evidenciar mudança pessoal. Dizer que tem uma vida avivada no pecado é um grande engano. É enganar-se a si próprio. Estar pecando e achar que está de mão dada com o Espírito Santo. Isso é um verdadeiro engano. Um redondo engano. Pecado e Espírito Santo não combina. Avivamento e pecado não combina. Deixemos o pecado e vamos viver o avivamento. Vivamos no pecado e não teremos avivamento.
Então uma vida avivada, uma igreja avivada, ela proporciona mudança pessoal. Através do abandono das obras da carne, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias, e Paulo vai dizer, e coisas semelhantes a estas. Uma vida que encontra o Espírito Santo, que encontra o Evangelho, aleluia, ele passa da morte para a vida, tem um avivamento, e a vida dele muda, transforma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Outra evidência nessa mudança pessoal é na prática de boas obras. Na prática de boas obras. É também na evidência da manifestação do fruto do Espírito, que está lá também em Gálatas, contrapondo-se às obras da carne, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Uma vida avivada manifesta isso. Uma vida de crente espiritual, dizendo-se espiritual ou considerando-se espiritual, precisa manifestar isso. Então nós temos que ter essa preocupação. Você é um crente avivado? Amém? Amém mesmo? Aleluia. Glórias a Deus. Isso tem que estar na nossa vida. Uma mudança pessoal, ela aparece na prática das boas obras. Efésios 2:10 diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Uma vida, para dizer-se avivada, uma vida espiritual, uma vida do moldes do poder, ou do mover pentecostal, vivenciado pelo crente, tem que ter boas obras. Boas obras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós temos que ser árvore boa e dar fruto bom. Amém? Árvore boa e dar fruto bom. Nós temos que ser nos moldes das palavras de Tiago, ter uma fonte que saia um tipo só de água. E água boa. Água para dar de beber. Aleluia. Aquele que está lá no mundo precisando saciar a sua sede de justiça, de salvação. Então nós precisamos ser esta fonte de água, água viva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a mudança pessoal na vida do crente, na vida da pessoa, manifesta justamente esse movimento pentecostal e essa vida de avivamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu nasci num lar cristão. Quantos nasceram num lar cristão aqui? Quantos nasceram? Né? Alguns nasceram num lar cristão, né? E outros não. Vieram de uma outra fé, né? De uma outra crença. Então, eu nasci no fogo, né? Hoje tem mães aí, né? Falar para as mamães aí, os pais que também combinam, que aceitam, né? Não traz o filho quando é novinho ainda beber para a igreja, porque tem um barulho da banda, tem um barulho da orquestra, né? Isso vai dificultar, meu irmão, não dificulta nada. Isso vai fazer dele um crente fogaréu. Aleluia, um crente cheio do Espírito Santo. Aleluia. Eu dormia no chão do lado de banda. Do lado de banda. Nunca tive problema de audição, nunca tive problema nenhum. Pelo contrário, aquilo foi me envolvendo nesse mover pentecostal. E sempre uma vida avivada, movimentada pelo Espírito Santo. Aleluia. Agora tem mães aí, né? Esse barulho aí vai dificultar, vai trazer problema de audição para o meu filho. Que nada, irmão, você vai limpar o ouvido dele, né? Vai sarar. Vai sarar, né? Ele vai deixar de escutar para ouvir. O que é isso, pastor? Escutar as coisas do mundo e ouvir o que é de Deus. Vai ter um ouvido para ter discernimento, aquilo que é de Deus, aquilo que não é. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas teve muitos, né? Como aqui há nessa noite, que vieram de uma vida passada, né? De uma vida transtornada, né? Uma vida velha, como diz a Bíblia, a velha natureza manifestando-se na vida dela, na vida de pecado. E aí encontrou-se com o Evangelho. O Espírito Santo entrou, limpou, purificou, produziu nova vida, nasceu de novo. E agora tem essa vida avivada. Mudou completamente. Mudou completamente. E muda. Muda ou não muda? Muda.
Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Então as coisas da vida velha já passaram. As coisas se fizeram novas, né? Velhas práticas, novas práticas. Velho falar, novo falar. Velho agir, novo agir. Velho reagir, novo reagir. É desse jeito aí. Aí pode-se dizer que se tem uma vida avivada. Uma vida avivada, uma vida movimentada pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, o que evidencia um verdadeiro avivamento, né, um verdadeiro e um genuíno avivamento, é salvação e transformação de vidas. Aonde não há salvação e não há transformação de vida, me perdoe, aí não há avivamento. Não há. Por isso a gente tem que se preocupar. Se preocupar em ganhar almas para Jesus, se preocupar em trazer para a igreja, se preocupar em falar do Senhor, porque uma igreja avivada é uma igreja que proporciona e condiciona as pessoas a aceitarem a Jesus como Salvador. Agora tem pessoas aí no mundo que vão para dentro de certas igrejas, eles se sentem confortáveis, porque eles se vê como se vê lá no mundo. O convívio lá nas coisas do mundo é o mesmo convívio dentro da igreja, por assim dizer, entre aspas, né? Não, ele tem que entrar na igreja e tem que ver algo diferente. Algo que vai impactar a vida dele. Algo que vai dizer, você está no pecado e precisa de um Salvador. Algo que vai dizer, essa vida que você leva, ela tem que ser transformada para você chegar ao céu. Para você morar com Deus. Que existe um pensamento, todo mundo é filho de Deus. Negativo. A Bíblia não ensina assim. Todos somos criaturas. Mas só quem aceita Jesus como Salvador. Diz João, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Aleluia. E essa comunicação de ser filho de Deus, ela é feita pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, com o Espírito do homem, o Espírito do crente, comunica que ele é filho de Deus. Então, se eu estou afastado do Espírito Santo, não tenho essa comunicação, não tenho essa certeza. Então precisa. Então, querido, o que evidencia um verdadeiro e genuíno avivamento é salvação e transformação de almas. Olha só, Atos 2, se você quiser acompanhar, né? Atos 2, 14 a 16, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, é o capítulo quando acontece no cumprimento da descida do Espírito Santo. E no versículo 14 ao 16, depois 40 e 41, diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. 40 e 41 vai dizer: e com muitas outras palavras isto testificava, e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram, naquele dia receberam salvação, naquele dia se tornaram filhos de Deus, quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas. Seria uma inconformação Pedro pregar e não acontecer nada. Receberem aquele revestimento do Espírito Santo e não acontecer nada. Eles interpelarem eles, estão embriagados nessa hora do dia, já pela manhã embriagados, e não tem ninguém para falar, para explicar, para pregar. Mas Pedro, já transformado, cheio do Espírito Santo, ele prega a palavra, aleluia. Já é uma palavra de avivamento, já é uma palavra pelo Espírito Santo, já é uma palavra pentecostal. E quase 3.000 almas se agregam naquele dia. Oh, Espírito Santo, nos ajuda a alcançar isso. Amém? Alcançar almas para o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, querido, salvação, ou seja, avivamento, ele se caracteriza por salvação e transformação de vidas. Avivamento, uma igreja, para dizer que tem avivamento, ela precisa ter salvação e transformação de vidas nela. É necessário. Do contrário, é difícil dizer que uma igreja é avivada. Amém?
Outra característica que evidencia o genuíno e verdadeiro avivamento é a efusão da ação do Espírito Santo. Essa efusão foi promessa lá em Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. O profeta Joel, ele fala: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Inicialmente, esta palavra, esta profecia, ela acontece, ela é cumprida em Atos 2, quando está registrado: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa efusão começou no cumprimento em Atos 2 da profecia de Joel. Jesus, ele também enfatizou essa necessidade. Lucas 24, 49 diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Jesus viu a necessidade desse avivamento na vida da igreja, já no seu começo. E a descida do Espírito Santo proporcionou esse avivamento. E nós não podemos, em século 21 ainda, ou em século 21, abdicar desse movimento, desse avivamento. Nós precisamos estar, como já ministramos aqui em outra ocasião, o que está lá em Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E cabe a mim e a você, sacerdote desta geração, desse tempo, do tempo da graça, manter este fogo e este avivamento constante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Essa efusão, do Espírito Santo, ela é manifestada também no batismo com o Espírito Santo, na evidência do falar em outras línguas. Quantos já são batizados com o Espírito Santo aqui? Levante a mão. Levanta bem alto aí. Isso. Ó, alguns não são, né? Mas hoje pode receber. Amém? Hoje você pode voltar para casa falando em novas línguas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estava lá novamente falando da irmã Dilza, né? Se ela está nos ouvindo, né? Estamos dando testemunho dela, né? E enquanto nós orávamos para consagrar e também dar graças pelo pão e pelo vinho, ela recebendo oração, a gente orando por elas, por ela começou a falar em novas línguas. Aleluia. Falar em novas línguas é glorificar o Senhor. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. Isso não pode se apartar da nossa vida, da vida do crente, da vida da igreja. Aleluia. É um sinal que segue na vida dos que creem na pregação da mensagem do Evangelho. Jesus disse, Marcos 16, 17: e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. É promessa nossa, é promessa sua, é direito nosso, é direito seu, falar em novas línguas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É promessa do Senhor, está na palavra de Deus, você ser usado em variedades de línguas. É promessa você também ter interpretação de línguas. Isso é nosso, nós não podemos abdicar, e precisamos orar para que isso venha acontecer, que é outro fator. Nessa efusão do Espírito Santo, é evidência dos dons espirituais, né? Dos dons do Espírito Santo, nos moldes de 1 Coríntios 12 e Romanos 12. Talvez você não tenha ainda ouvido sobre isso, né? Mas está lá, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 11, diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé,
e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, de modo que tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Aleluia. São manifestações na vida da igreja que retratam, que evidenciam essa efusão do Espírito Santo. E nós não podemos abdicar disso. Nós não podemos. Não pode ser uma preocupação somente do pastor ou de líderes. Não. Isso deve ser uma preocupação da igreja como um todo. Todo crente tem que se preocupar para que as manifestações dos dons espirituais sejam contínuas na vida da igreja. Aleluia. Cada crente deve orar: Senhor, usa-me nos dons espirituais. Usa. E não é errado você, que é um dom mais comum, né? O dom de profecia. Não é errado você orar: Senhor, me use em profecia. Não é errado. Não é errado. Ore ao Senhor. Ore. E o Senhor vai te dar. O Senhor vai te conceder. Quer pregar, quer o dom da palavra? Ore. Ore, o Senhor vai te dar, vai te usar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Isso evidencia avivamento. Avivamento onde não há manifestação do Espírito Santo, isso não é avivamento. Não é avivamento. Aleluia. Igreja que pertence ao movimento pentecostal, que não tem essa efusão do Espírito Santo, está fora do esquadro, né? Está fora dos trilhos. Alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa tem que acontecer. Aleluia. E nós vamos descobrir daqui a pouquinho o que fazer para manter esse avivamento ou trazer esse avivamento para nós, né? Outra evidência de avivamento, uma igreja mantida e vivida e impulsionada por avivamento nesse mover pentecostal, é caracterizado pelo impacto social que essa igreja causa na sociedade. Jesus disse: estão no mundo. Não são do mundo, mas estamos no mundo. Estamos junto com as pessoas, vivendo com as pessoas, convivendo com as pessoas, vivendo o que as pessoas estão vivendo. Nesse tempo de pandemia, né? Nesse tempo de pandemia, também estamos nas mesmas restrições, né? Nós, por sermos crentes, não estamos aí ao léu, não vou usar máscara porque eu sou crente, né? Porque eu sou pentecostal, não precisa de máscara sim. Já está fora de contexto, né? Já está fora da Bíblia. Tem que ser submissa à autoridade constituída aí, né? Um irmão falou para mim esse dia, encontrei um aí, não vou dizer o lugar, né? De outra cidade. Não, nós somos de Deus, não precisa, né, pastor? Precisa sim. Ele levou um choque, assim, meio que quase um choque elétrico, né? Que ele não esperava. É isso mesmo, irmão, é isso mesmo, é a nossa fé. Que fé nada. Tem que ser obediente. Obediência é caminho para a vitória. Oi? Pois é, né? Então a gente tem que estar aí, querido, né? Obediente à autoridade. Mas a igreja está inserida na sociedade. Tem problema econômico, nós sofremos também. Tem problema social, nós estamos inseridos também. Né? Há um diferencial em nós, há um diferencial. O diferencial do milagre, que é próprio do avivamento, é próprio do mover pentecostal, é próprio da fé, é próprio da Bíblia, né? O milagre. Pastor Vilmar Abreu, que trabalhou na Argentina, ele conta uma história que, numa região que ele trabalhou, que era de plantação, onde as plantações e as terras eram divididas apenas por valas, né? Então, tinha uma vala lá de fulano, aquela de fulano. E veio uma praga lá que começou a consumir a plantação naquela região. E nessas plantações tinha, então, as terras de um irmão.
E o pastor Vilmar foi lá e ele contou: pastor, está assim em tal lugar, está assim, está vindo, daqui a pouco vai chegar aqui. E o pastor disse assim: nós vamos orar. Nós vamos orar e Jesus vai guardar, Jesus vai abençoar. E essa praga não vai chegar aqui no teu terreno, na tua plantação. E diz que os dois dobraram o joelho. Os dois, no meio daquela plantação, e oraram. Maravilha. Isso é avivamento. O crer no milagre, no poder, isso é vida avivada. Chegou ali, parou, continuou no outro. O dele não foi atingido. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Por que Deus não fez em todos? Tem que reconhecer Ele. Tem que reconhecer dependência dEle. Tem que ter fé nele. Tem que ter fé nele. Isso é um diferencial em muitos, né? Em muitos, até na vida de crente. Por que acontece na vida de um e na vida de outro não acontece? Um dos fatores é essa falta de dependência de Deus. Dependência de Deus. Mas uma igreja, né, vivendo avivamento, ela tem que impactar a sociedade. Tem que impactar a sociedade. Atos capítulo 5, versículos 13 e 14, diz assim: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. A ação da igreja era empática, criava um carisma entre a sociedade, que ela ficava dividida. Alguns não falavam nada, mas outros já gostavam. Outros se sentiam simpáticos, viam aquilo como uma coisa boa, uma coisa excelente. E a igreja precisa ser isso. Para os inimigos da cruz sempre seremos uma pedra no sapato deles. Mas há muitas vidas aí, a maioria é necessitada de salvação, carente de uma solução, necessitada de salvação, de uma transformação. E a igreja está aí para fazer o quê? A diferença. Atos capítulo 8, versículos 4 a 8 diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. E olha só, é um texto aqui, né, que foi dividido em capítulos. O versículo de número 8, ele é sozinho. Ele vai dizer assim: e havia grande alegria naquela cidade. O evangelho chegou lá e impactou aquela cidade. Impactou os habitantes daquela cidade. E nós precisamos impactar Florianópolis. Nós precisamos impactar a Vargem Grande. Nós precisamos impactar o lugar onde nós moramos. Oh, aleluia. Atos capítulo 19, versículo 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50 mil peças de prata. Isso é o evangelho pregado em Éfeso. O evangelho chegou em Éfeso de uma forma tão poderosa, que os aprendizes, aqueles que haviam aprendido feitiçaria, pegaram os seus livros de feitiçaria, foram para a praça, como que um testemunho público, e queimaram aquilo. Ali, em conta de hoje, seriam aproximadamente 10 mil dólares. Eu estive fazendo uma conta hoje, o dólar hoje está valendo acho que 5,23, né? Então eles queimaram 52.300 em livro. Já pensou? Testemunho público do impacto do evangelho numa cidade. Uma transformação numa cidade. Isso é avivamento. Avivamento tem que impactar a cidade. Aleluia. Porque o objeto do avivamento não é mente humana, não é estratégia humana, é poder de Deus, é palavra, é evangelho, que Paulo diz que é poder de Deus para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Então nós precisamos impactar. Eu não trouxe aqui para a nossa meditação, para o nosso estudo, os vários textos nos 4 evangelhos que falam da fama de Jesus, que percorria por toda parte. Então nós temos que fazer uma fama boa da congregação, da igreja. Impactar a sociedade. Aleluia. E isso começa. Nós podemos ter ação social, a igreja precisa ter ação social, né? Atender os necessitados, e a igreja atende, né? É uma cesta básica aqui, é um remédio lá, é uma condução para um internato para drogados, para viciados, para que melhorem, como aqui o Bom Samaritano. A gente está fazendo essa atividade aí. Mas a gente não pode ficar só no social. A gente tem que impactar com o espiritual também. Tem que ter. Há tempos atrás, as pessoas que eram endemoniadas, possuídas por demônios, elas sabiam que tinha uma coisa ruim dentro delas e vinham para a igreja dos crentes, porque sabiam que ali tinha a libertação. Ou seja, a igreja estava na sociedade de uma forma bem impactante, contundente. Ele sabia que não ia para outro lugar, porque outro lugar não tinha solução, só na igreja dos crentes. Então nós precisamos, isso é avivamento. Uma igreja que vive avivamento é uma igreja que impacta a sociedade. Amém, queridos? Aleluia. Ainda outra característica de um genuíno e um verdadeiro avivamento é que a sua mensagem é uma mensagem cristocêntrica. Hoje está muito em voga aí coach gospel, né? Coach, né? Mensagem coach. Ela já existia, só deram uma roupagem nova. Mensagem de autoajuda, né? Mas a mensagem que vai evidenciar um verdadeiro avivamento é uma igreja que prega Cristo e este ressuscitado. É uma igreja que prega Jesus Cristo. Atos capítulo 8, versículo 8 e versículo 12, falando ainda de Filipe, diz assim o texto: descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Versículo 12 vai dizer: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Ele não pregava a Pedro, não pregava a Paulo, não pregava dele, ele pregava Jesus Cristo. Aleluia. Mas tem muitos aí pregando o seu nome, né? Produzindo o seu nome, evidenciando o seu nome. Alguns têm testemunho, mas um testemunho que quem transformou a vida deles é a igreja que ele entrou, não foi Jesus. Aleluia. Não foi Jesus. A igreja que ele entrou é que transformou ele. Nós precisamos pregar Jesus. A mensagem do avivamento, a mensagem pentecostal, é uma mensagem que tem Cristo como centro. O objetivo é Cristo. Aleluia. O anúncio é Jesus Cristo. É Ele que salva, Ele que transforma, é Ele que perdoa, é Ele que morreu na cruz, é Ele que derramou o seu sangue, é Ele que ressuscitou, é Ele que subiu ao céu e um dia vai voltar para nos levar para junto dEle. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma outra característica de uma igreja avivada e do movimento pentecostal é que esse movimento e uma igreja avivada, ela evidencia a mensagem do segundo advento de Cristo. Eu não creio em avivamento onde a mensagem da volta de Jesus não é pregada, não é anunciada. Eu não creio numa igreja avivada. Uma igreja que só prega prosperidade. Carro, 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 cura, cura, cura. Roupa, roupa, emprego, empresa, salário, só isso, só isso, só isso. E não prega arrependimento, não prega contra pecado, não prega que Jesus vai voltar. Eu não creio. Não faz parte do movimento que eu vivo. Pode ser paralelo. Não esse movimento que saiu aqui da Bíblia. Não. Ele é paralelo. Viver o verdadeiro avivamento é desejar o céu. É ter desapego às coisas dessa terra. A irmã Rose, em 99 para 2000, ela teve, por assim dizer, como que um arrebatamento de espírito, né? Nós morávamos em São José, e ela ficou entre o céu e terra. E ela presenciou o dia do arrebatamento. Ela viu as pessoas sendo arrebatadas, como viu também crentes que não subiram
em verdadeiro desespero. Pessoas que arrancavam os cabelos da sua cabeça, num pavor, num desespero, por não ter subido. Adolescentes na frente da igreja dizendo, o pai nunca disse que era assim. Desviados, lamentando, porque ficaram muitos anos desviados e nunca voltaram. E ela teve essa revelação, esse vivenciamento, né, do arrebatamento em espírito. E quando ela voltou, né, ela foi para a oração, ela nem conseguiu, era tanto pavor que ela viveu naquele dia, de sábado para domingo, né, que ela queria me acordar e não conseguia me acordar. E eu me acordo fácil, mas eu não conseguia me acordar. E ela foi para a oração e começou a orar. E quando ela estava orando ao Senhor, o Senhor Jesus falou ao seu coração. E o Senhor Jesus disse para ela assim, estão pregando nos meus púlpitos cura divina, avivamento e prosperidade. Estão esquecendo de pregar o essencial, a minha volta. A minha volta. Aleluia. É na mensagem que o Senhor Jesus lhe transmitiu, né? Ainda acrescentou esse ensinamento, né? O povo ficar aqui na terra. Jesus ainda falou, né? Quem tem um carro quer dois, quem tem uma casa quer duas, assim foi dizendo, a multiplicação de bens que as pessoas queriam, se esquecendo, mas também do púlpito não se ouvia que Jesus vai voltar. E agora para você que está aqui, eu vou revelar por que eu termino o culto com Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque quando eu ouvi isso dela, esse relato todo, eu fui para a oração, comecei a orar nesse sentido, e pedindo, Senhor, me dá algo para a tua igreja. Algo para a tua igreja. Comecei várias madrugadas a orar, Senhor, me dá algo para a tua igreja, eu quero algo de ti para a tua igreja. E o Senhor falou muito claro comigo, como é que tu termina o teu culto? Como é que a gente terminava, porque aqui não termina mais, né? Terminava os cultos, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí tinha alguém que ainda soprava, né? Ninguém. E tem gente caindo, gente sendo derrotada, gente no pecado, gente vivendo uma vida regalada. Mas quem é por nós, né? Se Deus é por nós. Até de repente muitos disseram isso, estão no mundo desviados. Muitos estão dizendo isso e vivendo no pecado e vindo para culto, cultando, achando que está tudo bem e não está. E o Senhor falou, como é que eu termino a minha palavra? Certamente cedo venho. E lá está Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Isso era a virada de 99 para 2000, quando diziam que ia dar o bug do milênio, né? Que ia apagar os dados geral, que ia dar aí um bug do milênio, que ia apagar dados da receita e tudo, e não aconteceu nada, o mundo virou, todo mundo virou, e alguns continuaram dizendo, né, se Deus é por nós, mas onde eu já passei, eu sempre falo, e vou falar aqui, Maranata, você tem que sair daqui do culto pensando na volta do Senhor Jesus. Crente não pode sair da igreja pensando em carro novo, em casa nova, em casamento, em namorado e namorada. Crente não pode sair da igreja fornicando e na fornicação, no adultério, continuando, na mentira, na prostituição. Ele tem que saber, Jesus está voltando, eu preciso me preparar para subir para o céu. Aleluia! Então, avivamento. Igreja que vive avivamento é uma igreja que no seu púlpito tem a mensagem do segundo advento. Jesus vai voltar, prepare-se, santifique-se, porque Jesus vai voltar. Aleluia. Isso é uma igreja avivada. Isso é uma igreja avivada. Igreja avivada não é igreja de luzeiro, né? Igreja escura. O cara vem da boate, entra na igreja, fica de qualquer jeito, né? Acha que ali é um lugar confortável para ele. Não, tem que ter uma transformação. Tem que saber que Jesus vai voltar.
Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Você que é ministro do Evangelho, quem sabe você vai ouvir, está ouvindo esse vídeo, eu quero lhe convocar em nome do Senhor Jesus a mudar de posição, a começar a pregar a mensagem do Evangelho, a mensagem genuína do arrebatamento na tua igreja, no teu púlpito, que faz tempo que você não prega. Aí Jesus vai mudar o teu ministério, aí vai chegar na tua mão o que você quer, mas enquanto isso, não vai acontecer nada. Tem que sair daqui a mensagem do segundo advento. Aleluia, aleluia. Nós precisamos viver. Jesus está voltando. Jesus vai voltar. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Foi por isso que eu mudei o final de culto. O Senhor falou para mim, como é que tu termina? Então termina com Maranata. Lembra o povo que eu estou voltando, Jesus falou para mim. Aleluia. E cada crente mais um crente. Aí isso é marciologia. Isso foi acréscimo meu, para fazer você lembrar que o céu não é só seu. O céu é também daquele que está lá fora ainda. Aleluia. Do teu amigo que não é crente, teu vizinho que não é crente. O céu também pode ser dele. E você pode ser instrumento de Deus para a salvação dele e dela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Isso é avivamento, né? Isso é avivamento. Não é uma coisa pontual, né? Como eu já falei em outras ocasiões aqui, né? Avivamento não é aquele mover de uma semana dos Gideões. Tem gente que pula nos Gideões, sapateia, fala até em línguas, né? Profetiza, mas é tudo da carne. Quando termina os Gideões, vai para sua casa, para a sua igreja, é um atrapalhado, incomoda o seu pastor, não vive uma vida reta, fica devendo aqui, devendo lá, não tem transformação de vida, não muda nada, é uma coisa de momento, né? É a síndrome do Saul, entrou na tenda de profeta, profetizou também, mas teve um reino todo perdido, porque não soube manter o avivamento na vida dele. Aleluia. O que fazer para que o avivamento e o mover pentecostal seja real? Primeiro, renovar urgentemente a prática da oração e do jejum. A igreja precisa aprender que nós precisamos orar. Nós precisamos orar. A igreja em Atos dos Apóstolos é exemplo para nós. É o nosso norte. Muitos eruditos da palavra, estudiosos da palavra de Deus, dizem que Atos dos Apóstolos não deveria ter esse título, deveria ser Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que move a vida dos apóstolos e da igreja nesse livro. Mas foi colocado Atos dos Apóstolos. Mas por que eles pensam assim? Porque é percebido esse mover do Espírito Santo. Todos os atos dos apóstolos estão precedidos ou acompanhados de oração e jejum. Nenhum movimento em Atos dos Apóstolos está dissociada da oração e do jejum. Se não, vejamos 1:14, a igreja iniciou em oração, estavam lá orando. 1:23 e 24, a mudança foi feita em oração, precisou agregar mais um no grupo de apostolado, que ficou 11, porque o Judas, o traidor, morreu. E agora, em oração, eles escolheram Ananias, ou Matias, né? Entre dois, mas isso fizeram com oração. Isso não foi barganha, isso não foi comprado, né? Não era amiguinho de Pedro, não era amiguinho de Tiago, não era amiguinho de João, não. Foi na oração que Matias entrou para o grupo do apostolado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A descida do Espírito Santo aconteceu em oração, Atos 2, 1 e 4. Reavivamento foi buscado com oração, Atos 23 a 31. 31 vai dizer que eles oraram e mover-se o lugar. Todos foram cheios do Espírito Santo. A propagação da palavra é feita depois da oração, Atos 4, 33. Visão e orientação vem em oração, Atos 9, 11 e 12. O Senhor orienta Paulo, que era Saulo, e também orienta Ananias em oração. Milagres acontecem em oração. Atos 9:40, Docas ressuscita com a oração de Pedro. Atos 28:8, Paulo, o pai de Públio, é curado de uma disenteria pela oração de Paulo.
Quando a igreja ora, Deus atende. Pedro estava preso, porém diz o texto de Atos 12 que a igreja fazia contínua oração por ele, e Jesus operou um milagre, tirou Pedro da prisão e colocou novamente no meio da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Atos 13 vai dizer que a obra missionária é iniciada com oração e jejum. Aleluia. Como manter e viver o verdadeiro avivamento e o mover pentecostal? Voltar à prática da oração e do jejum. Aleluia. Tem um livro, são 2 livros, mas tem um livro que é editado pela CPAD, que tem como título De Volta para o Altar. De Volta para o Altar. Se você não leu, leia, é um livro muito bom. Mas eu fiquei pensando, por que o título De Volta para o Altar? É porque se saiu do altar, se abandonou o altar, a igreja abandonou o altar da oração. É por isso que estamos vivendo o que estamos vivendo. É Deus chamando a igreja, colocando a igreja no lugar dela, no pedestal dela, na posição dela, de oração e de jejum. Esse título existe porque os autores, que são 2, viram que a igreja está fora do padrão, do altar. Está sem oração, sem um jejum, e precisa voltar para o altar. Aleluia. Que o Senhor, por essas palavras, venha nos colocar no altar, né? Da intercessão, da oração, do jejum. E nós vamos ver em nome do Senhor Jesus, aleluia, Deus operar maravilhas. Segundo, para manter esse avivamento, devemos entender que a pregação da palavra de Deus, ela é fundamental. Nós já falamos aqui no início desse estudo, mas Atos 10, 44, 46 vai dizer assim: e dizendo Pedro ainda estas palavras, isso na casa de Cornélio, né? Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo, ou seja, o falar em novas línguas, se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Aleluia. Não foi Pedro que produziu, não, mas foi à medida que ele foi pregando o evangelho, à medida que ele foi falando a palavra, à medida que ele foi falando de Jesus, diz que o Espírito caiu naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é na ministração da palavra que o Espírito Santo vai curar, vai salvar, vai batizar, vai manifestar dons espirituais. Aleluia. Precisa de campanha. Uma igreja que vive avivamento e vive a palavra não precisa fazer campanha para Jesus batizar. Não, não precisa. Se alguns fazem é para estimular a fé, né? Estimular por quê? Porque está fora do altar. Aí tem outro texto, outro livro, desses 2 mesmos autores, que eu não lembro agora o nome, que é De Volta para a Palavra. E se tem essa visão para um tema desse, para um título de livro, é porque eles percebem que a igreja está fora da palavra, e a igreja precisa voltar para a palavra, viver a palavra, a genuína palavra, a palavra de Deus. Não o que muitos estão pregando por aí, mas a palavra, a verdadeira palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Em terceiro lugar, para manter esse avivamento, esse mover pentecostal, é preciso dar liberdade para a ação do Espírito Santo. Será que dá para impedir a ação do Espírito Santo? Se não pudesse, Paulo não teria escrito em 1 Tessalonicenses 5,19, não extingais o Espírito. Não dá liberdade para ele. Aleluia. Por isso que crente pentecostal tem que orar e pedir para Deus. Se você tem certa inibição, né? Pedir para Deus para glorificar no culto. Ó, aleluia. Glória a Deus. Meu Senhor. Você precisa, principalmente quem não é batizado, não fala em novas línguas ainda, não recebeu o dom do Espírito. Não é fazer como muitos propagam por aí, né? Começar na carne e terminar no Espírito, não. Aqui não tem lugar para carne, né? Aqui é culto espiritual. Aleluia.
E você começa, glória a Deus, aleluia, né? Glória a Deus, aleluia. E daqui a pouco você já não fala glória a Deus, aleluia, você já vai falar novas línguas. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Isso é dar liberdade ao Espírito Santo. Dar liberdade para o Espírito Santo. Não sei bem como contar, mas eu ouvi o pastor Cisino, quando ainda em vida, ele contou parece que uma visão, um sonho que ele teve, de que ele chegou numa igreja, se não me falha mesmo, de Camboriú. E ele chegou para ir no culto, e quando ele chegou, ele viu uma pessoa fora do culto. E ele, quando chegou naquela pessoa, ele sabia que aquela pessoa era o Espírito Santo. E ele perguntou assim, para aquele ser que era o Espírito Santo: você não tinha que estar lá dentro? Aí o ser disse para ele: eles não deixam eu entrar. Aleluia. Tem um ditado popular que diz aí, né, que uma andorinha só não faz verão. Mas se cada um de nós vir para o culto, aleluia, e procurar dar liberdade para o Espírito Santo, meu irmão, nós vamos viver avivamento. Nós vamos ver o sobrenatural de Deus acontecer. Aleluia, glórias a Deus. E como canta Maralime, nós já cantamos aqui, a começar pela tua própria vida. Você vai experimentar um agir poderoso do Espírito Santo na tua vida. Dê liberdade ao Espírito Santo. Ore pedindo para Deus experiências sobrenaturais, experiências com o Espírito Santo. Por que você fala isso, pastor? Porque de experiência própria. Experiência própria. As experiências mais significativas que eu tive na minha vida com o sobrenatural foi através da oração, buscando e pedindo. E Deus me deu experiências fantásticas. Experiências, muitas delas que eu nem conto mais, porque tem gente que não entende. Tem gente que quer colocar o Espírito Santo numa caixinha, né? Limitar a ação do Espírito Santo. Mas ele pode fazer coisas imensuráveis, coisas grandes, maravilhosas. É isso que Jeremias 33, ele fala, né? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia, glórias a Deus. E para nós encerrar, em quarto lugar, nesse pensamento de hoje, para nós vivermos, né, esse avivamento genuíno, verdadeiro, deve ter desejo por parte dos crentes. Deve ter desejo. Desejo ardente pelo avivamento e por este mover pentecostal. Se essa geração de obreiros, se essa geração de crentes não tomarmos posição diante de Deus, Deus não vai ficar sem os seus embaixadores na terra. Deus não vai ficar sem um povo onde Ele possa se manifestar. Então nós devemos nos apressar, entrar por esse caminho, o caminho da palavra, e viver o avivamento. Viver o mover pentecostal. Devemos desejar, aleluia. Eu creio que Deus não quer somente um remanescente, mas Ele quer que todo o seu povo viva esse avivamento, viva esse mover pentecostal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O hino 24 da nossa harpa cristã, ele diz assim, ó: poder, poder, poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem, sim vem, ó chama divinal, teus servos batizar. Aleluia. Já está na nossa inologia, a inologia assembleiana, na sua poesia, o incentivo ao desejo. Paulo escrevendo, se não me falha aos Romanos, né? Ele vai dizer: sede fervorosos no Espírito, se não me falha a memória, é 12:12, né? Sede fervorosos no Espírito, ter desejo. Aleluia. Jesus, quando falou para a samaritana, ele disse: o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Em verdade, nos moldes da palavra. Em espírito é com desejo. O querer. Oh, aleluia. Quando o Espírito Santo encontra uma igreja ou um crente querendo, meu irmão, a coisa acontece. Amém? Aleluia. Eu quero me reportar aqui a Pedro, no capítulo 2 de Atos, né?
após a mensagem de Pedro no dia de Pentecostes, né? Após a descida do Espírito Santo, os que ouviram a mensagem fizeram uma pergunta que cabe bem para nós hoje. Atos 2,37 vai dizer assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais: que faremos, varões irmãos? E essa pergunta cabe para nós hoje. Cabe para nós hoje. Cabe no final dessa série de mensagens. Que faremos, varões irmãos? O que nós vamos fazer? Depois de ouvirmos tanto sobre avivamento, sobre o mover pentecostal, o que nos cabe? Né? Pedro vai dar uma resposta. Ele vai dizer, inicialmente dizendo assim: arrependei-vos e cada um de vós. Aleluia. Eu acho que nós devemos nos dobrar diante do Senhor com esse sentimento de arrependimento. Arrependimento. Aleluia. Arrependimento de conformismo, de acomodação. Aleluia. Arrependimento de ver as coisas não acontecerem e achar que isso é normal. Nos arrepender, Senhor, nos perdoa e nos aviva. Oh, aleluia.